Ó, nós como base aqui no Instagram estamos usando João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São essas verdades que nós temos trago para vocês aqui todas as manhãs, para nós. Para que nós possamos entender, melhorarmos e buscarmos mais um pouco a face do Senhor Jesus. Tá bom? Então, hoje, quem está no propósito, são 12 dias de propósito no livro de Josué. Hoje nós estamos no capítulo 8. E você que está fazendo um propósito por alguém, não esqueça de todos os dias enviar uma oração para esta pessoa. E eu já vou passar aqui para o meu esposo poder fazer a transmissão da palavra e breve já retorna aqui para mim para nós finalizarmos, tá bom? Bom dia, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nessa jornada através do livro de Josué, que Deus vem nos ensinando como tomar posse de Canaã, a nossa alma que mana leite e mel. Como nós temos aprendido com a palavra de Deus, nós entendemos que a saída do Egito é a nossa salvação. E a entrada em Canaã é a vida abundante que Cristo nos prometeu. É a terra prometida que mana leite e mel. E isso é o que Deus tem para nós. Uma vida onde a nossa alma está restaurada, onde a nossa alma está livre das fortalezas malignas, onde na nossa alma a única coisa que tem é o templo do Espírito Santo numa terra que mana leite e mel. Aqui, no capítulo 8, nós vamos aprender como nós reagimos diante de um fracasso, diante de uma derrota inesperada e de uma derrota tão grande que deixou toda uma nação desnorteada. Aqui no capítulo 8, começa da seguinte forma. No versículo 1, o Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem fique assustado. Por quê? Porque depois de todo aquele episódio com Acã, do que ele fez, pegando o anátema, ou aquilo que era proibido, e de todo o julgamento que Deus fez sobre Acã e sua família, aquilo certamente assustou Josué, e assustou o povo, falou assim, e agora? Depois disso tudo, o que vai acontecer conosco? E o interessante é que aqui mostra um ponto de partida para restabelecermos a integridade depois do julgamento de Deus, depois do tratamento de Deus. Então, e aqui nós vamos estar desenvolvendo aquilo que nós falamos antes, que princípios, eles são imutáveis, eles não mudam. No entanto, as estratégias, elas são flexíveis, elas mudam. Para cada situação, Deus tem uma estratégia. E é sempre bom lembrar que a gente não pode doutrinar em cima de uma estratégia. Na hora que Deus fala para nós uma estratégia e ela é vencedora, o que a gente tem que fazer depois? Procurar Deus de novo. Ora, Deus tinha dado uma estratégia para Josué vencer a cidade de Jericó, certo? Pois bem, quando ele foi enfrentar outra cidade, a outra fortaleza que é da cidade de Ai, ele não buscou a direção de Deus. Talvez, a gente não sabe, a gente está especulando, se ele tivesse buscado a orientação de Deus, falando, Senhor, o Senhor nos deu orientação em Jericó, e agora na cidade de Ai? O que nós vamos fazer? E aí Deus talvez teria dito para Josué, Josué, não suba até a cidade de Ai. Não enfrente na cidade de Ai, porque tem um anátema no meio de vocês. Tem algo proibido dentro de vocês que alguém do povo pecou e manchou toda a nação. Então, certamente Josué teria evitado isso. Aí aqui, depois que houve a tragédia, Josué buscou a direção de Deus. E Deus deu para ele uma nova estratégia. Aqui na cidade de Ai, quando a gente olha o significado da cidade de Ai, nós vemos que o significado dela é monte de ruínas. E isso representa áreas da nossa alma
onde sofremos grandes derrotas, perdas, desilusões e decepções traumáticas. E isso faz com que a gente fique preso dentro dessa fortaleza. A fortaleza da derrota, a fortaleza do fracasso, a fortaleza da vergonha, dos traumas. E nós acabamos ficando presos diante disso. Então, nesse capítulo, Deus mostra como que nós somos retirados da cidade de Ai. Como que nós vencemos a fortaleza de Ai e podemos ter uma vida restaurada, onde nós tiramos todo o mal, tiramos todo esse monte de ruínas que o maligno produziu em nossas vidas, em nossas almas. Então, ou seja, apesar dos fracassos das nossas vidas, quando nós enfrentamos esses fracassos, não é o fim. Porque Deus sempre tem uma estratégia de vitória depois de um fracasso. Então, se você fracassou, e certamente fracassou, porque todos nós fracassamos alguma vez na vida, não pense que Deus o abandonou. Não pense que para você não há mais solução ou não há uma restauração. Você está vivo, não está? Ótimo. Então há esperança. Porque a esperança só acaba com a morte. Lá em Hebreus fala que é dado ao homem viver uma só vez. Depois disso vem a morte e o juízo. Então, para nós, as oportunidades cessam para nós quando nós morremos. Enquanto nós estivermos vida, nós temos esperança. Lembra de Sansão? Sansão começou muito bem. Depois ele errou bastante. Ele foi punido de uma maneira bastante dolorosa. Ele foi escravizado pelos filisteus, ele foi cegado e ele foi motivo de ridicularização pelos filisteus. Quando ele estava lá no templo de Dagon, ele clamou para Deus. Ele falou: Senhor, me dê força só uma vez, para que eu possa destruir os meus inimigos. Ou seja, no final da vida de Sansão, ele alcançou a redenção. Então, se Sansão conseguiu alcançar redenção no final da vida dele, nós podemos alcançar também redenção agora. Só que nós não precisamos esperar o fim da nossa vida. Nós não precisamos fazer que nem Sansão, nas últimas consequências, clamar a Deus. Vamos clamar a Deus agora. Vamos falar: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu tenho esse mal, eu tenho esse trauma, eu tenho essa dor, eu tenho essa vergonha. Senhor, eu sou preso em algo que eu não consigo explicar, que eu vivo preso. Então o que nós devemos fazer? Clamar a Deus. Porque certamente Ele tem uma estratégia vitoriosa para nos tirar dos fracassos da vida. Então aqui, mais uma vez, a cidade de Ai, ela é uma tipologia do trauma, que são as fortes desilusões, perdas, abusos, que nos tornam refém dessas experiências. Nós somos presos às experiências dolorosas e traumáticas da vida. Então assim nós podemos buscar a direção de Deus, porque quando nós somos presos a essas experiências negativas e esses traumas, nós nos tornamos amargurados e presos e nos isolamos na auto-rejeição. Então Deus tem uma estratégia para nós, e aqui é o que nós vamos aprender. No versículo 13, olha só no versículo 13. Assim foi disposto todo o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. Naquela noite, Josué foi até o meio do vale. Agora, a estratégia de Deus é diferente. Antes, a estratégia de Deus era dar voltas e voltas na cidade de Jericó e na última volta gritar, no 7º dia. Só que aqui Deus não mandou o povo, Josué dar a volta na cidade de Ai. Deus mandou eles fazer emboscada. Fazer 2 emboscadas. Para quê? Para atrair a cidade de Ai para fora. Atrair os exércitos, atrair o rei. Então isso aqui é quando Deus usa de estratégia para expor os inimigos da cidade de Ai, para tirar os inimigos
da cidade de Ai, da fortaleza, para que ele seja destruído, para que ele seja vencido. Então chega o momento em que Deus, ele tira o inimigo da cidade, da fortaleza. Ele expõe o inimigo para que nós possamos destruir. Então aqui, na primeira parte do versículo diz o seguinte: todo o acampamento ao norte da cidade, ou seja, foi por detrás da cidade. Então aqui nós vemos uma interseção nessa brecha entre um espaço que fica entre a cidade de Ai e a cidade de Betel. Ou seja, olha só, e aconteceu que ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram e levantaram de madrugada e saíram ao encontro de Israel. Então, quando ele foi para o norte, ele ficou... Primeiro ele veio para o norte, na cidade de Ai, e a outra emboscada ao ocidente ficou entre a cidade de Ai e a cidade de Betel. Então, ou seja, ficou 2 agrupamentos militares para cercar a cidade. Então, ou seja, quando a gente vê esse agrupamento entre a cidade de Ai e de Betel, tem algo que Deus quer nos ensinar nesta nesta manhã. Primeiro, a gente vê que Betel é a casa de Deus. Lembra de Jacó, quando estava indo para Padã Arã? Onde foi que ele parou? Na cidade de Betel. E lá ele teve uma revelação de Deus, quando ele viu a escada e os anjos subindo e descendo. Então aqui, a primeira coisa que nós devemos fazer é uma entrega a Deus. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos nos colocar diante de Deus em uma maneira de quebrantamento, onde nós colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu estou na tua casa, Senhor. Aqui está Betel, ali está Ai, que é a cidade de ruínas, um montão de ruínas. E aqui, Senhor amado, eu me coloco diante do Senhor. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a intercessão de Deus, é buscar aquela direção de Deus para a nossa vida, ou seja, a manifestação de Deus em nós. Somente a manifestação de Deus é que nos dá condições de enfrentar um monte de ruínas que é a cidade de Ai. Então, quando nós nos colocamos de trás da fortaleza e entre a fortaleza e Deus, nós estamos buscando a direção de Deus, tendo em vista a cidade de Ai para que ela possa ser destruída. Bom, então o princípio da intercessão é surpreender o inimigo. Como assim? Porque somente a estratégia dada por Deus através do Espírito Santo é que pode nos dar a vitória em relação ao inimigo. Ou seja, o inimigo só sai da fortaleza, o mal só se expõe quando nós pedimos a direção de Deus. Quando nós temos a direção de Deus que nos mostra o que nós devemos fazer. Então, irmãos, se você sabe que tem uma cidade de Ai na sua frente, não enfrente ela sem antes buscar a direção de Deus. Sem antes buscar a intervenção de Deus, na qual Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria e mostrar como que você vai enfrentar isso. O outro aspecto é que ele ficou de frente à cidade. Então houve aqueles 2 destacamentos e depois ele foi, Josué com uma parte, diante da cidade de Ai. Então, diante da cidade de Ai, o que nós fazemos diante da cidade de Ai? Nós nos humilhamos e quebrantamos. Quando? Quando nós voltamos ao lugar onde nós fomos derrotados. Quando nós enfrentamos os fracassos. Esconder o fracasso não vai corrigi-lo. Esconder a derrota não vai resolver a situação. Jogar o trauma para debaixo do tapete ou deixar que o tempo por si só resolva isso, não vai adiantar. E enfrentar o trauma é dolorido e humilhante, porque mostra
a nossa fragilidade. Aqui, quando Josué apareceu diante da cidade, o rei da cidade de Ai e o exército olharam e viram, disseram o seguinte: olha lá, olha o povo de Israel, ele perdeu a primeira guerra, veio para perder a segunda batalha. Eles vão vir perder a segunda batalha, vamos destruir eles como destruímos da primeira vez. Então, enfrentar o trauma dói e nos humilha. Mas não se esqueça que antes de estar diante da cidade de Ai, nós ficamos ao redor da cidade, sob a direção de Deus. Então, quando Deus nos dá essa direção, nós enfrentamos o nosso passado, nós enfrentamos o motivo da nossa vergonha, do nosso trauma, com o apoio, com a estratégia do Espírito Santo. Então, quando você vai sozinho para em frente à cidade de Ai, você vai perder de novo. Mas quando nós enfrentamos a cidade de Ai, nós enfrentamos os traumas e as dores do passado, quando nós enfrentamos ela com a ajuda e a orientação do Espírito Santo, nós temos coragem, nós temos ousadia. Sim. Você acha como que Josué teve a coragem de enfrentar a entrada da cidade de Ai? Ele foi lá por conta própria? Ele foi lá num arrobo de coragem, de força? Não. Ele foi na força do Espírito Santo. Ele foi na graça do Espírito. Ele foi sobre a palavra do Espírito. Lembra Pedro, quando ele voltou da pesca e não conseguiu nada? Jesus falou: volte, pesque, lance a rede que você vai pescar. Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu sou um pescador experiente. E eu não pesquei nada. E agora o mar não dá para peixe. Mas, contrariando toda a minha experiência, contrariando toda a lógica, contrariando todo o natural, se o Senhor manda eu ir, eu vou lançar novamente a rede ao mar. Aí aqui, sob a direção de Deus, nós enfrentamos o nosso passado. Nós enfrentamos os traumas, as derrotas, as vergonhas, aquilo que nos prende e que trava a nossa alma. Então, isso nos mostra que nós devemos enfrentar, mesmo que doa, mas quando estamos com Cristo, a dor, ela é vencida. Bom, e por fim, nós vemos que quando nós estamos dentro desse eixo da libertação, Deus, ele vem trabalhando com nós, até que ele vem e nos dá a vitória. Olha só, lá no versículo 15, mostra uma coisa que acontece depois disso tudo. Olha que está no versículo 15. O versículo 15 diz: Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Então, ou seja, quando nós enfrentamos o inimigo, Deus, ele nos dá uma estratégia de tal forma que o inimigo que habita essa fortaleza, ele fica desprotegido, porque ele é atraído para fora, onde ele já não tem mais as muralhas para que eles sejam protegidos. E assim nós somos libertos, porque o inimigo, ele é exposto. Então nessa hora, tudo que está dentro de nós, toda dor, todo trauma, tudo aquilo que nos envergonha é exposto e tratado. E assim a fortaleza é esvaziada e destruída. Assim, a partir do momento em que a fortaleza ela é esvaziada, na qual, através de uma estratégia que Deus nos dá para que todo o mal que está dentro de nós saia para fora, então, nesse momento, o Espírito Santo começa a agir. Então, irmãos, nesse momento, ocorre algo extraordinário. Ele é dolorido. Por quê? Porque nós temos que enfrentar o passado. E como é que nós enfrentamos isso? Confessando, desabafando, colocando para fora
as dores, colocando para fora as vergonhas, colocando para fora o trauma. Aqui é muito mais do que um confessar de pecado. Aqui é expor a alma, expor aquela vergonha que nós não conseguimos falar com ninguém, é expor tudo que está aqui dentro de nós, que foi construído pelo maligno. Então, quando nós expomos, aí que ocorre o agir de Deus. Então, irmão, lá no versículo 19, ocorre algo extraordinário. Olha só, no versículo 19, então, a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram e puseram fogo nela. A partir desse momento, ocorre a reviravolta, o ponto de virada. Naquele momento, até aquele momento, o rei de Ai estava pensando que estava vencendo, que iria conseguir a segunda vitória sobre o povo de Deus. Mas aí, nesse momento, Deus faz a virada. Aquele que estava correndo, aquele que estava fugindo, agora está enfrentando. O inimigo que antes estava confiante na vitória, agora percebe que caiu numa armadilha, numa emboscada. De tal forma que o agrupamento militar que estava ao norte e o agrupamento militar que estava ao oeste, eles vieram e fecharam o exército da cidade de Ai e cercaram ele de ambos os lados e assim o esmagaram pela graça de Deus. Então, assim lá no versículo 20, a gente vê o quê? O golpe final, onde o exército inimigo ele é derrotado. Então isso mostra que quando Deus expõe, quando nós, pela direção de Deus, pelo auxílio de Deus, nós expomos as nossas dores, os nossos traumas, os nossos fracassos, quando nós fazemos isso, toda a artimanha maligna, todos os sofismas, as mentiras, tudo aquilo que o diabo construiu em cima da nossa derrota, cai por terra. Vira um monte de cinzas, vira um monte de pedras. Por quê? Porque Deus destruiu aquilo que nos envergonhava por causa dos fracassos passados. Então, irmãos, a estratégia agora que Deus deu a Josué foi de expor o inimigo diante da direção de Deus. E é isso que nós fazemos. E quando houve essa exposição do inimigo, quando ele tirou o inimigo da fortaleza de Ai e destruiu ela, o que o exército do povo de Deus fez? Ele foi e fez o despojo, ou seja, pegou todo o gado do povo. E o que isso mostra? Mostra a restituição que Deus faz em nossas vidas. Quando Deus, ele nos restitui tudo aquilo que foi roubado de nós, tudo que foi tolhido, tudo aquilo que foi aprisionado, que são os nossos dons, a nossa alegria, que é a nossa esperança, que são aquilo que Deus nos concedeu para termos uma vida abençoada. Deus nos deu os dons, Deus nos deu bênçãos, Deus nos deu uma vida abençoada. Então, a partir do momento que nós vencemos o inimigo dessa forma, Deus começa a restituir aquilo que era nosso e que o maligno roubou. E assim a pessoa pode reviver uma vida que foi aprisionada. Então, para resumir esse princípio da cidade de Ai, Deus, ele nos conduz ao ponto do nosso fracasso. Só que quando ele nos reconduz ao ponto do nosso fracasso, que gerou vergonha, que gerou abuso, que gerou tudo aquilo que nos prende, quando Deus faz a gente enfrentar o nosso passado, ele faz com que a gente enfrente ele sob a direção dele, sob a guarda dele, sob a estratégia dele. E a partir do momento que isso ocorre, o inimigo ele é vencido e a nossa vida é restaurada.
principalmente no campo das emoções, porque é na alma que o diabo nos atinge, porque ele sabe que mesmo que a gente tenha nascido de novo, mas se a nossa alma não for restaurada, ele consegue nos escravizar, mesmo ele não tendo força para isso. Você lembra da derrota que eles tiveram para a cidade de Ai? A cidade de Ai era bem menor que a cidade de Jericó. E assim eles conseguiram vencer o povo de Deus. E é assim que faz com o maligno, quando ele se utiliza dos nossos fracassos, dos abusos que nós sofremos e das nossas vergonhas e pecados passados, para nos destruir. E a partir do momento que nós expomos tudo isso diante de Deus, o diabo já não tem onde se apegar. E assim ele é destruído das nossas vidas. Então, nós devemos ter consciência de que esconder não resolve. Que esconder é estratégia maligna, porque nós só podemos alcançar a vitória quando nós colocamos tudo na presença de Deus. E depois disso tudo, ainda tem uma consequência. Ora, lembra do começo? Eles perderam porque eles desobedeceram a Deus. Depois, Deus falou para Josué: Josué, agora que o mal foi extirpado, não tenha receio para enfrentar o inimigo na cidade de Ai, que eu estou te dando a vitória. Depois que Deus deu a vitória e deu ao exército de Israel o despojo, agora no final do capítulo tem uma consequência interessante, que mostra como que nós nos fortificamos para que nós não sejamos mais enredados por fracassos, por abusos e por pecados. Qual que é? Olha só, lá no versículo 30. Então, Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas. Olha no versículo 33. Todo Israel, tanto estrangeiros quanto naturais, com os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes e levitas que levaram a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Deus fosse abençoado. Houve uma renovação da aliança. Porque o povo havia quebrado a aliança. E agora Deus havia reconduzido eles a uma renovação da aliança. É isso que nos prepara para enfrentarmos o que há de vir. E aqui tem dois montes, o Gerizim e o Ebal. O Gerizim é o monte da bênção. E o Gerizim é o monte da bênção e Ebal é o monte da maldição. Aqui nos lembra que a nossa vida, ela não depende de nós. Ela depende de Deus que está em nós. E para que Deus tenha plena liberdade em agir em nossas vidas, nós devemos seguir o Monte Gerizim. Por que o Monte Gerizim? É o Monte da Bênção. E por que é o Monte da Bênção? Porque é o Monte da Obediência. Por que Ebal é o Monte da Maldição? Porque é o Monte da Desobediência. O interessante é que, pela geografia da Terra Santa, o Monte Gerizim ele está para o lado do Monte Hermon, da montanha Hermon. E é da montanha Hermon que nasce o Rio Jordão. E do Monte Hermon é que vem o frescor para o Monte Gerizim. E esse frescor faz com que aquele monte seja um monte fértil, seja um monte que tenha vida, que tenha vegetação. Por isso que foi escolhido para ser um monte da bênção. Por quê? Porque ele recebe o frescor do Monte Hermon. Porque ele, como é uma montanha, e no topo dele tem gelo, quando há o degelo,
Então toda aquela água, todo aquele frescor vem para o Monte Gerizim e produz nele ambiente para que tenha vida. Agora o Monte Ebal já é voltado para o deserto. E do deserto, o que recebe do deserto? O calor e a sequidão do deserto. Então o Monte Ebal já é um monte seco, estéril, sem vida. Um monte bem apropriado para representar a maldição da desobediência. Então, quando colocou o povo ali entre os dois montes, está querendo dizer o seguinte: está vendo o Monte Gerizim? Ele não tem vegetação, ele não tem vida. Por quê? Porque ele recebe do Monte Hermon. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós sempre vamos ter vida. Olha o Monte Ebal. Ele vem de onde? Ou ele está para qual lado? Do deserto? Pois bem, se nós estivermos para o lado do deserto, nós vamos estar recebendo apenas sequidão. E mais ainda, olha só como Deus mostra a restauração. Lembra de José? José, ele não disse que quando o povo saísse do Egito, não era para levar os ossos dele? E onde é que os ossos de José foram enterrados? Em Siquém, que é uma cidade que fica no vale desses dois montes. E você sabe o que isso significa? Significa a possibilidade da vida depois da escravidão. Olha só o significado disso. Ossos que saíram da terra da escravidão, que agora foram plantados na terra da promessa. Ossos que estavam mortos e que agora estavam no local que gera vida. Então, irmãos, nesse momento que nós estamos encerrando esse capítulo 8, nós entendemos que a nossa vitória é quando nós estamos sobre a direção de Deus. E sobre a direção de Deus, Deus nos dá estratégia para tirar os inimigos da fortaleza, para que nós possamos vencer na graça dele. Então, que nesse dia Deus possa estar nos dando estratégia para mim, para você, para que nós possamos voltar no nosso ponto de fracasso, enfrentá-los com a graça de Deus e vencê-los com a graça de Deus, para que nós possamos ter vida e vigor na presença dele. Amém. Interessante a palavra de hoje, né? Muito forte, muito forte. E para nós fecharmos aqui, para nós orarmos, tudo que o inimigo tenta fazer, procura fazer, é gerar em tua mente, em seu subconsciente, que você não precisa confessar, que você não precisa dizer nada, que você já é livre. Ele tenta fazer isso tudo na tua mente, que você já é usado por Deus. Por quê? Aqui ao vivo, aqui agora comigo, tem muitas pessoas que já confessaram. Quando você vai fazer o ato da confissão, é uma guerra muito grande, muito grande. Por quê? Porque o inimigo não quer que você confesse. Porque é no ato da confissão, é no que ele tem oculto aí, que é onde ele tem poder sobre você. Por isso que o Senhor vem dizer que nós precisamos expor esse inimigo. Expor essa cicatriz, essa dor, esse problema gerado. Por quê? Todas as vezes, não tem uma vez que eu vou colher confissão, que a guerra é grande. E quem vai confessar, eu ouço isso constantemente, diariamente, de pessoas que vão confessar, e eles falam assim, quando eu te ouvia falar sobre a confissão, eu dizia, isso é fácil, mas aqui agora, para confessar é muito difícil. Aí vem uma guerra sobrenatural para que a pessoa não diz. Aí tem aquela guerra no subconsciente da pessoa que fica assim, não é ela, porque não confessa não, porque ela quer saber de sua vida, porque ela quer saber de sua vida. Irmão, eu ouço tanta confissão. Ontem eu ainda dizia isso para uma amiga, ela tá aqui me ouvindo. Que eu não memorizo nada mais de confissão de ninguém. Coisa mais difícil. Por quê? Porque quando eu termino de ouvir uma confissão,
eu já oro para Deus apagar da minha mente. Eu não tenho interesse em ficar guardando nada de ninguém. Eu não sou tambor de lixo de ninguém. Quem guarda os lixos e joga no mar do esquecimento é Jesus. Eu mesmo não tenho necessidade nenhuma. Mas o porquê que o inimigo faz isso? Para que você não se desconecte dele. Não se desconecte dele. Então quer dizer, toda vez que você vai colher uma confissão, uma guerra. E por que essa guerra? Porque o inimigo não quer estourar o cativeiro dele. Sabe essas campanhas que tem aí que fazem, vamos estourar o cativeiro, estourando o cativeiro disso, daquilo. Aí as pessoas oram por você, você sai de lá do mesmo jeito. Por quê? Porque ninguém estoura o seu cativeiro, a não ser você mesmo. E para estourar esse cativeiro, é com um ato de confissão, para depois gerar as outras etapas sobre a sua vida. E quem passa por esse momento de guerra, depois tem gente que anda torto, vai parar de andar torto. Tem gente que tem tique, né, que fala. Não estou dizendo que são todos, mas uma grande maioria. Alguns nas suas regiões falam cesso, outros falam tique, tem uns trem assim, entende? Com isso, que quando confessa acaba. E aí você vê que tudo isso eram portas de onde o inimigo agia sobre a vida dessa pessoa. Entendeu? Então, tudo que está acontecendo? Para que o inimigo luta, para que ele não seja exposto. Porque se ele for exposto, ele vai perder as forças dele. Aquilo que ele carrega dentro de você, que é oculto, ele tem força. Aquilo que você vai expor no ato da confissão, ele vai perder a força. E nessa manhã você entendeu a palavra aqui ministrada. Vamos orar? Vamos orar. Repete comigo aí onde você está. Repete aí assim. Pai, nesta manhã, eu me apresento a Ti, para que o Espírito Santo entre dentro de mim, faça morada dentro de mim. E me mostre, Senhor, na onde eu tenho que expor essas trevas. Aquilo que eu já sei, me dê força, Senhor. Vai repetindo aí. Aquilo que eu não sei, vai me mostrando. Me direciona a pessoa correta. Me ajude nessa etapa. E faça de mim, Senhor, um vaso novo. E que esses inimigos que estão ocultos dentro de mim venham a ser expostos, para que a glória do Senhor venha brotar aqui dentro e mudar a minha trajetória. No nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por você. Pai, nesta manhã, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, eu apresento, Senhor, a ti cada vida que está. Cada vida, Senhor, que está na escuta desse vídeo. Aonde tem uma obra maligna, impedindo que a obra do Senhor entre, que dê força a eles para tirarem agora. Dê força, Senhor, para eles renunciarem. Para eles dizerem não. Para que a obra maligna saia. Perca todas as legalidades. E o novo do Senhor venha a ser executado. Assim, ó Deus, nesta manhã, eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, que todo princípio maligno perca as forças. E a bênção do Senhor venha a nascer dentro de cada um. E aonde ele for exposto, a glória do Senhor venha superabundar dentro desta vida, fazendo um exército forte, uma vida transbordante na presença do Senhor. E hoje, nesta manhã, eu ministro que a graça do Senhor, a libertação e a cura alcance cada um pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esqueça, libertação e cura não é um movimento,
e sim um processo do Senhor. E que o processo do Senhor continue na minha vida e na minha casa e continue sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Ficam todos com Deus. E não se esqueça, hoje às 14 horas nós temos a oração transmitida aqui. Que Deus venha abençoar, que a missionária Andréa venha poder entrar conosco e venha nos trazer uma palavra e uma oração para nós às 14 horas. Tá bom? Ficam todos com Deus. Hoje, quem é de Mundo Novo, eu estou ministrando lá em Mundo Novo, na Assembleia de Deus Ministério Norte, do pastor Marcos. Tá bom? Quem for de lá, dá uma chegadinha lá, que vai ser um prazer rever vocês. Ficam todos com Deus e até amanhã, 7h15 da manhã, assim o Senhor nos permitindo. Tchau!